A Ópera de Arame é um teatro brasileiro com arquitetura em forma de arcos metálicos, localizado na cidade de Curitiba. É usual falarmos em ferro porque no mercado usa-se a palavra ferro ao invés de aço. A liga ferro mais carbono, na verdade, é o aço. Para vencer grandes vãos em pontes é muito empregado o aço, devido ao peso final da estrutura ser bem inferior que a do concreto. O aço é muito empregado nas construções e cada vez mais. Isso deve-se ao invento dos fornos, que propiciaram a produção em larga escala, com a redução significativa dos custos de produção. Com a produção em larga escala do aço, houve a possibilidade de construção de várias estruturas e pontes de grande vulto. A ponte Firth of Forth, na Escócia, construída em 1890, com seus 521 metros de vão, constituiu um recorde mundial. Até meados do século XX, utilizou-se nas construções quase exclusivamente o aço carbono, com resistência à ruptura de cerca de 370 megapascal. No início das construções de pontes, a utilização de tirantes era muito comum. Começamos a produzir aço com a inauguração da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A cobertura da Estação da Luz em São Paulo e a ponte Hercílio Luz em Florianópolis foram produzidas com materiais importados. Devido às grandes reservas de minério de ferro no Brasil, a produção de aço é cada vez maior. Estruturas metálicas, em conjunto com as construções em alvenaria, possibilitam rapidez no processo final de montagem. Com o desenvolvimento da ciência das construções e da metalurgia, as estruturas metálicas adquiriram formas funcionais e arrojadas, constituindo-se em verdadeiros trunfos da tecnologia. No Brasil, podemos citar os vãos metálicos da ponte Rio-Niterói, com vãos laterais de 200 metros e vão central de 300 metros, recorde mundial em viga reta. As soldas hoje utilizadas são muito desenvolvidas, porém, mesmo assim, são os grandes vilões, responsáveis pelos colapsos das estruturas. Os custos de produção e a abundância do minério de ferro fizeram com que se justificasse a produção do aço em larga escala. O desenvolvimento ferroviário se deu devido à produção em larga escala de trilhos que reduziram os custos do transporte. Esta é uma ponte construída com estrutura em arco, com o tabuleiro superior formando uma superfície plana. Os engenheiros e arquitetos exploraram as formas arquitetônicas que o aço propicia nas construções de locais públicos. A estação ferroviária de Paddington, Londres, de 1852, é semelhante à Estação da Luz, construída pelos ingleses aqui no Brasil em 1901. Vários pontos turísticos, até hoje visitados em todo o mundo, foram feitos totalmente com estruturas metálicas. Os grandes vãos construídos com o uso do aço permitem a passagem de navios sob a sua estrutura. Em 1901 é concluída a construção da Estação da Luz em São Paulo. Estruturas metálicas da cobertura e das passarelas foram trazidas da Inglaterra. 1946. Marco na história do Brasil com a produção do aço nacional. Com a produção nacional do aço, começaram a surgir as construções mistas, aço e concreto. Aço patinável, também conhecido pela marca Corten, possui elementos como o cobre e o fósforo, que enriquecem o aço, beneficiando-o na redução da corrosão. Os aços patináveis são utilizados no mundo todo na construção de edifícios de múltiplos andares, passarelas, pontes, viadutos, torres de transmissão, telhas, edifícios industriais, entre outros.
Além de dispensar a pintura em certos ambientes, os aços patináveis possuem uma resistência mecânica maior que a dos aços estruturais comuns. 1970. O Centro de Exposições do Anhembi, na cidade de São Paulo, construído no final da década de 60, foi o principal marco da construção em treliça metálica espacial no Brasil. A estrutura abrange uma área de mais de 60.000 metros quadrados e é composta por cerca de 60.000 barras tubulares circulares de alumínio, com peso total de cerca de 360 toneladas. Edifício Casa do Comércio, uma estrutura arrojada com vigas metálicas em balanço nos andares. A antiga norma NB14, utilizada em dimensionamentos de estruturas metálicas, foi substituída pela NBR 8800. A Gerdau nasce adquirindo a fábrica de pregos Pontas de Paris, em 1901. Hoje é líder na produção de aços longos nas Américas e uma das maiores fornecedoras de aços longos especiais no mundo. O Centro Empresarial do Aço data de 1992, com uma área construída de 60.000 metros quadrados e estrutura em aço, com 4.800 toneladas de aço patinável. Aqui vemos a utilização da estrutura de fachada em perfis metálicos. A Ópera do Arame, em Curitiba, no Paraná, foi toda construída com tubos de aço e estruturas metálicas e coberto com placas transparentes de policarbonato. Foi montada em apenas 75 dias. As tintas intumescentes são os produtos de melhor acabamento estético e para proteção de estruturas metálicas. Em 2004, o edifício Taipei 101, construído em estrutura metálica em Taiwan, é inaugurado com 101 pavimentos e 509 metros de altura, um dos mais altos do mundo. 2008. Depois de 22 anos, a NBR 8800 é revisada. A mudança de seu nome para Projeto de Estrutura de Aço e de Estrutura Mista de Aço e Concreto de Edificações revela as principais mudanças no texto do documento. A nova NBR 8800 elimina itens de execução e insere elementos estruturais mistos de aço e concreto como pilares, lajes e ligações mistas, e deixa de contemplar a execução das estruturas. Procedimentos de cálculo também foram utilizados. A NBR 8800 de 2008 também está integrada à NBR 14323 de 1999, dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio. Os critérios de segurança contra fogo são estabelecidos por essa norma.